Sabe, quando a gente vem para a área do marketing, é essencial que a gente aprenda a fazer leitura de cenário. Então, há muitos anos, quando a gente ia estudar para fazer formação em marketing, pós-graduação, lá, do estrito senso, a gente tinha que ler alguns livros, tá? Um deles foi da Naomi Klein, que eu li há muitos anos, e hoje, essencialmente, nós temos ferramentas que permitem fazer uma excelente leitura de cenário a partir do momento que a gente saiba utilizar de maneira crítica, né? Você deve estar acompanhando. Eu gravo esse pequeno vídeo e é vídeo sobre análise crítica baseada em autores, tá? Autores que trabalham com estratégia de mercado, estratégia de macroambiente e principalmente estratégia geopolítica. E a partir desses livros que eu venho lendo ao longo de muitos anos, eu também, hoje, você, todos nós, temos a grande vantagem de poder utilizar as mais diversas ferramentas de inteligência artificial. E ligando esse tema da inteligência artificial, esse vídeo aqui ele vai tratar de alguns vetores importantes hoje da nossa sociedade, tá? Em primeiro lugar, a presença maciça da inteligência artificial generativa e o seu enorme banco de informação, banco de dados, o grande volume, né, de conteúdo que ela consegue extrair o tempo todo, e os veículos de imprensa, os principais veículos de comunicação em massa. E um outro aspecto importante para todos nós é o que está acontecendo nesse exato momento, tá? Então hoje nós estamos no comecinho de março. Você sabe muito bem que iniciou um conflito no Oriente Médio. Esse conflito partiu ali de uma aliança entre os Estados Unidos e Israel e com um discurso, né, de que eles precisariam neutralizar um inimigo potencial das duas nações com capacidade de produção de uma arma de destruição em massa, nada mais é do que uma arma de atômica, energia nuclear. Então, quando a gente começa a pensar nesse cenário, e obviamente esse cenário impacta diretamente a economia global, impacta diretamente os negócios e impacta também o que vai acontecer conosco, né? Que eles são um cenário complexo e que não vai se desenrolar de uma maneira muito simples, a não ser que realmente todas os estrategistas e todas as simulações que a gente pode fazer por meio das melhores ferramentas de IA, né, inteligência artificial generativa, estejam erradas. E aí entra ela nesse aspecto, tá? Você já deve ter lido a respeito disso, ou ouvido nos noticiários que essa invasão ela foi utilizado a IA para fazer um desenho de cenário de possibilidades, probabilidades, os principais fatores e vetores, os principais desdobramentos em cima dessa ofensiva e foi feita com um país que a gente sabe que tem uma enorme capacidade balística, né? Tem uma enorme capacidade de armamento e também tem uma questão muito densa em torno disso, que é o regime no qual eles vivem, tá? E eu não estou aqui para falar bem nem mal de nenhum modelo de regime, não é meu papel, não sou cientista político, estou falando na ideia de comunicólogo, mercadólogo, que necessariamente precisa olhar para esses cenários, tá bem? Então, o que que há? Esse livro, A Doutrina do Choque, ela traz para nós alguns detalhes, tá? Que os pontos centrais desse livro, ele fala do choque e do trauma, então o uso de crises e guerras, golpes, desastres para desorientar a sociedade, a gente fala um pouquinho sobre isso. O capitalismo de desastre, aproveitar o caos para implantar privatizações e medidas neoliberais. E nesse ponto a gente tem que abrir um parênteses, não se trata de uma teoria conspiratória. Esse livro ele recebe suas críticas, tá? A autora ela faz mais como um ensaio jornalístico investigativo e não tem um papel determinista e muito menos existe um consenso absoluto em torno do que ela diz, então eu vou pegar os únicos pontos dela em que há consenso óbvio, tá? E que não inclina para a teoria da conspiração e também não inclina para uma crítica ao capital e muito menos inclina para uma crítica aos modelos que têm a sua hegemonia e seu direito também de resistirem dentro do seu modelo econômico que já remonta a gerações, tá? Isso não é o mérito da questão, mas tratar a estrutura maior, né? Aquele poder invisível que atua por trás de tudo isso que está acontecendo no momento conosco, tá? Então depois ela fala um pouquinho sobre experimentos econômicos, testes políticos radicais, resistência, consequências, né? Então você pega aqui um primeiro panorama, é o choque e trauma, então o primeiro impacto desses fenômenos é isso, e foi para todo mundo, né? Indiferentemente de nós estarmos ali em qualquer uma das nações que estão sendo afetadas diretamente pela ofensiva militar, o trauma já
está instalado, seja por pessoas que têm seus modelos de negócio impactados. Por exemplo, no Brasil, a exportação de proteínas está sendo diretamente impactada, em contraponto, a nossa exportação de petróleo, nosso commodity de energia, ele ganha fôlego, né? Então ele cria um certo equilíbrio de balança no médio prazo para nós. Então, de uma forma ou de outra, isso cria um equilíbrio tênue, uma linha tênue de equilíbrio para o Estado, né? Mas para o setor privado é bem traumático, principalmente para a gente que depende dele, né? A gente que trabalha como empregado, ou você que tem um pequeno modelo de negócio. O capitalismo do desastre, que envolve a ideia de privatizações e cortes, e principalmente, nesse sentido, quando você estuda os vários livros de economia, há um consenso mais ou menos equilibrado que trata-se como economia a linha de desenvolvimento e circulação de capital entre uma grande crise global e outra, ou seja, entre uma grande guerra e outra. Em certos momentos da nossa sociedade, o capital ele acaba se concentrando em alguns atores e essa concentração prejudica os próprios atores em que esse capital está sendo concentrado, né? Se nós levarmos em consideração hoje, por exemplo, que as Big Techs, o Vale do Silício, as grandes empresas de tecnologia que trabalham em sua principal forma de capital, a extração de dados, né? A administração desses dados, a venda desses dados, e a cooptação do consenso, a fabricação de consenso, né? E a engenharia social a partir da distribuição de dados de forma customizada e dentro de um contexto tecnocultural local, então em cada região, em cada continente ou em cada país, esses dados eles são distribuídos e de uma forma ou de outra eles servem para orientar novos hábitos e costumes, servem para orientar tomadas de decisões, assim como foi feita essa tomada de decisão do ataque ao Irã com o uso de inteligência artificial generativa, tá? Aí vão entrar algumas perguntas que são legais. Em primeiro lugar, a doutrina do choque tem como tese central falar assim: crises permitem impor reformas, tá? Vou passar rapidamente para dar o contexto, nossa discussão vem aqui daqui a pouquinho. Privatizações, desregulação, austeridade, tá? E o mecanismo do choque? Ele é desorientação social, reduz resistência, paralelo com o trauma psicológico coletivo e é uma janela de oportunidade. E aqui, quando a gente fala de janela de oportunidade, o principal cenário que nós vemos hoje, ele, para quem se você está acostumado a ler matérias jornalísticas de vários meios de comunicação, e eu falo vários veículos de comunicação e meios também, por quê? Toda veículo de imprensa tem sua agenda 7, ou seja, existem algumas pautas que elas podem ser destacadas e que ela pode receber maior visibilidade ou não. E em alguns determinados veículos de comunicação, sua agenda 7 não permite. Tanto que quando o Trump faz suas coletivas de imprensa, ele opta principalmente para os veículos de comunicação que têm direcionamento mais para a direita. Tá? Não estou criticando a direita de maneira alguma, nem vou criticar a centro, nem vou criticar a esquerda. Tá? Não, esse papel, o neutro, a discussão é neutra nesse sentido, cada um tem seu direcionamento. Mas aí ele opta principalmente pelos veículos de imprensa que têm direcionamento à direita, obviamente, por quê? Ele não vai ser muito contestado, ele não vai ser muito pressionado e as perguntas que vão ser direcionadas a ele não vão colocar ele, não vão o emparedar, né? Então não emparedam ele. E isso é global, tá? Não é nenhuma conspiração, não é nenhuma, e aí não é nenhuma forma de, vamos dizer assim, engenharia social a partir disso. Significa que essas empresas, seja seus gestores ou seus modelos de negócio, são mais inclinados para um público de direita e, obviamente, se ela mudar essa pauta, ou ela perde investidores, perde parceiros, ou perde público, perde audiência. O mesmo acontece no Brasil. Nós temos veículos de imprensa que tentam ficar navegando bem equilibrados, sem dar muita sustentabilidade em nenhum dos pontos, e outros que já inclinam diretamente para um dos lados. Hoje, quando a gente fala de mercado, de negociação, a partir do momento que você tiver uma inclinação pública para qualquer um dos lados, você perdeu 50% do seu faturamento. Obviamente, é uma sociedade polarizada ideologicamente, polarizada economicamente e polarizada politicamente, né? Então, os veículos de imprensa eles passam por essa dificuldade. E para que a gente tenha uma visão mais ampla, mais macro, nós precisamos colher de todos os lados e, obviamente, após coletar todas essas informações, nós conseguimos trabalhar elas e tirar dúvidas por meio de 3 ou 4 ferramentas de IA, né? Pode ser um DeepSeek, um ChatGPT, Gemini e outras, né? Tem ferramentas muito mais avançadas, inclusive a que foi utilizada aí como meio de reflexão. E aqui abro um outro parênteses.
Você que está no mercado, se não tiver domínio na utilização dessas ferramentas, principalmente para fazer análise de cenário, sabendo escrever prompt direitinho, né, para conseguir compreender todas essas nuances, você está completamente descartado. Hoje a função mais tênue de mercado, desde o nível mais básico, analista júnior, já tem que saber fazer boas análises a partir do uso dessas ferramentas, porque se não souber, se transforma em vantagem competitiva para os concorrentes, né? Você ter uma equipe que não sabe utilizá-las. E quando a gente fala de janela de oportunidade, eu fiz vários debates por meio de IA com as várias ferramentas, e ela me deu alguns cenários interessantes em torno desse conflito, tá? E um dos cenários é o que está mais tendo inclinação. Por quê? A gente pega o conflito atual que nós olhamos, nós temos dois atores que estão com alguns problemas domésticos, né? O Donald Trump tem um problema doméstico muito forte, né? Que ele está ali agora nas eleições de meio de mandato, agora ele vai passar, vão eleger quem vai ter o maior número de cadeiras lá no Congresso deles, e essa eleição, ela está muito tensionada, há muitos pontos de frição. E junto a isso, ele vinha sofrendo bastante impacto do caso Epstein, né? Você sabe muito bem disso, no tema que não é esse, e ele precisa muito tirar, ele precisa precisa ter opacidade, ele precisa tornar opaca essa situação. E inicialmente as análises eram que ele faria essa incursão, a partir dessa incursão, como é hábito dele, faria negociação, e a partir dessa negociação ele levantaria a bandeira do homem que promoveu a paz por meio de bombardeio, entre aspas, que agradaria muito os republicanos e que também agradaria os democratas no sentido de que, poxa, de uma forma ou de outra ele eliminou, entre aspas, uma ameaça direta aos Estados Unidos. E óbvio, ninguém está aqui para discutir que realmente há alguns níveis de ameaça do país que foi atacado, mas não existencial aos norte-americanos, né? Eles sempre fizeram algum tipo de ataques pontuais, tentando desestabilizar, etc e tal, mas de maneira alguma existencial é praticamente impossível, agora e pelas próximas décadas, né? Então a gente começa a perceber ali, essa janela de oportunidade foi, dentro da visão dele, foi uma maneira de tentar garantir ou aumentar suas cadeiras dentro do Congresso, né, e assim conseguir colocar mais suas pautas. E levando em consideração que ele é um grande homem de negócios, né, então qualquer oscilação de mercado, ele já antecipa isso, elimina seus ativos e readquire esses ativos com valor muito mais inferior, né? Isso já foi colocado na grande imprensa mundial, seja na Fox, CNN, NBC, BBC, todos os veículos de comunicação de uma forma ou de outra tangenciaram esse tema do interesse dele. Dentro de Israel, nós temos o Netanyahu, que também passa, já antes da tensão que havia lá com a faixa de Gaza, ele vinha sofrendo bastante pressão para dar conta de alguns esquemas que ele foi acusado de corrupção. Eu digo acusado porque ele não foi julgado, não foi sentenciado, ele foi acusado de corrupção, e isso está um incômodo muito grande para a população israelense. Na sequência disso, a resposta que ele deu para os atentados terroristas que aconteceram dentro do território dele foram desproporcionais. E intencionalmente parece que tem sido de uma forma quase intencional, né? Porque você sabe, todos nós sabemos que você não consegue combater o terrorismo única e exclusivamente da maneira que ele fez, porque algo que ela tem várias células, né? Ela não tem um comando único, ela não tem um estado, ela não tem um território, ela não tem uma estratégia muito clara, então é um negócio muito difícil de ser resolvido e não se resolveria, né? Na verdade, ele diminuiu, obviamente, isso é muito claro, o risco para o território israelense, isso é indiscutível, mas à custa de milhares de vidas. Isso impactou muito na imagem dele, impactou na opinião pública global, e ele vinha ter que prestar conta de algumas questões que estão sendo discutidas lá, tá? Não é nosso papel também falar muito sobre isso. Mas os dois tinham interesse nisso, né? Por quê? Crises permitem impor reformas, desregulação, né? E ao mesmo tempo desorientação social, reduz a resistência. Então a população fica muito mais focada na sobrevivência, fica muito mais focada no seu cotidiano de ambos os países, né? E exceto, obviamente, a população norte-americana, que agora começa a ficar muito dividida dessa questão de que, poxa, American First, mas o nosso presidente, ele entrou numa causa que no primeiro momento não parecia ser
uma questão de risco existencial para a sociedade estadunidense, né? E o capitalismo dos desastres, né? Reforma para o mercado, transferência ao setor privado, e aqui embaixo, mais rapidamente, o laboratório econômico, suspensão institucional, privatização da guerra, reconstrução como negócio. Aqui tem alguns países que passaram por isso, tá? Um dos mais recentes a gente pode falar do Iraque, e que depois que houve toda a ofensiva, a situação piorou muito. Com a retirada das tropas americanas, elas saíram praticamente como derrotadas de lá. Houve um grande problema, assim, pulverizou, espalharam as milícias pela região e o cenário ficou caótico, né? Tanto que há várias bases militares hoje distribuídas pelo Oriente Médio, tá? E a gente vai avançar mais um pouquinho aqui. Agora, para fechar o raciocínio, tentar manter isso dentro de 20, 25 minutos, a minha ideia aqui é te provocar no uso das inteligências artificiais para traçar cenário. E para você perceber como que se você acompanhar a partir de agora, para as próximas semanas, o noticiário, principalmente sobre essa crise, que é o tema central dos veículos de comunicação, você vai ver que a análise que foi feita por meio da inteligência artificial e orientada por um conhecimento prévio em fundamentação teórica, ela vai dar para a gente possibilidade de desenhar 3 ou 4 cenários que um deles, de uma forma ou de outra, vão ser tocados, por eles vai se caminhar a situação, tá? Então, em primeiro lugar, que outros fatores estão em jogo nisso que nós estamos observando, né? Um deles é completamente econômico, né? A disputa econômica entre Estados Unidos e China, e a China vinha tendo uma grande vantagem competitiva no que se refere à questão dos recursos energéticos. A gente sabe que o principal ativo global é energia. O país que tem fonte ilimitada de energia é o país dominante. Os Estados Unidos não é gratuita ele ter se transformado na maior potência militar do planeta, porque ele, desde o princípio, os melhores estrategistas estão lá e eles sabem garantir um abastecimento contínuo de baixo custo é que permite uma nação ser uma gigante, de todas as formas. Economicamente ela sendo poderosa, aí ela constrói tudo, faz a engenharia social, faz colonização do imaginário, o modelo dela, e o mundo, de uma forma ou de outra, tenta espelhar aquilo porque enxerga como um modelo de bem-estar, de prazer, né, de crescimento, etc. e tal. Isso não vem muito ao caso. E há conflito entre elites? Não. Só coordenação. Isso é interessante para a gente observar. Se a gente pensar hoje, as grandes elites econômicas estão distribuídas também, não única e exclusivamente, dentro dos estados. Né? Não é somente os Estados Unidos como estado, nem somente a China como uma nação gigante, mas também a operação que há de contraponto entre ambos. A grande disputa hoje tem acontecido no campo da extração de dados, da inteligência artificial generativa, da produção de tecnologia avançada e, para tudo isso, obviamente, as terras, os minerais raros, né, que são importantes ali para você poder abastecer Taiwan, abastecer o Vale do Silício e abastecer outros parques industriais que trabalham com semicondutores, processadores e placas e tudo que movimenta a sociedade tecnocrática hoje, ou tecnofascista, seja como nós pensarmos, né? Porque é algo que você não tem como escapar e que determina todos os rumos, é um imperativo de imposição, né? Então esse termo tecnofascismo, ele não é de viés político, ele tem a lógica semântica a partir da estrutura de que a tecnologia, como eu e você, nós precisamos dela, precisamos nos entregar a ela de uma forma ou de outra, tá? Senão a gente acaba sendo obsoleto e vira um mendigo social se você não tiver domínio delas. Então é algo que é inescapável, né? Diferente de outras formas de poder tecnológico, essa é completamente inescapável e ela engloba todas as dimensões da sociedade, tá? E alternativas reais no momento, então vamos pegar essas 4 perguntas, tá? Que é da Naomi Klein e para o pensamento equilibrado, eu já citei alguns autores abaixo, porque se a gente não olhar para o Friedman, que é a partir das ideias de Friedman que a Naomi Klein vai desenhando esse cenário de jornalismo investigativo, e o Stiglitz e Hirschman, você coloca ali de uma forma ou de outra pontos de equilíbrio. Porque uma coisa é você enviesar, né? Querer que aquilo que você está lendo, você tenha ali um entendimento de que você concorda, entre aspas, com aquilo, e você tenta criar o máximo de suposições ou o máximo de justificativas para impor. Isso não é inteligente. Isso nos faz ficar míopes, né?
Por isso que quando nós optamos muito para um dos lados e polarizamos nossa mente, nós ficamos extremamente míopes. E nesse momento, os fatores de jogo são esses. Os Estados Unidos fechou a torneira de petróleo na Venezuela para a China e buscou fechar a torneira do petróleo é, para a China junto ao Irã, porque no Irã a China comprava 80% do combustível e era um commodity o petróleo para a China que ela determinava por quanto ela ia comprar do Irã, né? E isso dava uma extrema vantagem competitiva para a China. Por outro lado, agora a partir do momento que se fecha ali o Estreito de Hormuz, a China sofre os impactos, obviamente, mas vários países asiáticos sofrem impacto e os Estados Unidos, só 5% desse petróleo que sai de lá, os Estados Unidos importa. Então, diretamente, não impacta nele o que sai de lá, mas o aumento do produto em torno da relação de oferta e demanda. Então, você vê que o barril vem disparando, hoje está 86 e com certeza vai ultrapassar 100. E dentro do conflito entre elites? Que nós vimos? Ele precisava de uma ação rápida lá dentro para desestabilizar o regime e cantar a vitória e ganhar, né, esse pleito de meio de mandato que vai acontecer lá na nação estadunidense. Por outro lado, você tem outros países envolvidos nesse cenário que, por exemplo, você tem a China e a Rússia. A Rússia hoje está num confronto pesadíssimo ali com a Ucrânia, vai, não vai, vai, não vai, já teve um desgaste enorme, né? E os Estados Unidos ela entrou mais ou menos numa sinuca, quando você olhar por meio se você começar a traçar e desenhar estratégias possíveis. Por quê? Vamos supor que ele precise fazer incursão por terra. Não se muda um regime só com bombardeio, mas uma incursão por terra no território iraniano seria missão suicida para os soldados norte-americanos. Seria um volume de milhares de baixas, inevitavelmente, tá? E isso teria um custo que praticamente ele já não conseguiria se reeleger de maneira alguma. Teria um custo econômico brutal, que isso sairia também dos cofres públicos, impactaria a vida do cidadão norte-americano, mas aí ele está numa situação muito delicada. O Irã, como se trata da sobrevivência da Guarda Revolucionária Iraniana, eles são altamente ideológicos, eles são extremamente radicais, não importa, ele fez vários, né? Ele fez incursões ali que ele falou que eliminou toda a cabeça, não existe uma cabeça ali, nós sabemos disso, né? Aquilo ali, entre aspas, sem ser pejorativo, é como uma neba, você corta, nasce dois, corta dois, nasce quatro. Então eles já têm, eles são preparados e forjados para a guerra há muitas e muitas décadas, eles sabem que todos que estão no alto comando vão ser eliminados em um momento ou outro, e existe ali um backup. Então toda estrutura bélica que é forjada na guerra tem backup do backup do backup do backup. Então nunca vai acabar. E ele vem com um discurso que acabou com os principais armamentos e todo mundo que lê a mídia, tanto ocidental quanto oriental, sabe que não é muito bem verdade. Ele destruiu tudo que estava sendo exposto para que fosse destruído, isso é uma estratégia de guerra, e isso pausa uma certa sensação de que avançamos bastante. E, no contraponto, as armas de destruição em massa mais perigosas que existem no país que foi lá persa, elas estão protegidas e muito bem protegidas. E para chegar a elas não vai ser o trabalho de inteligência convencional que eles têm lá há décadas infiltrado no território que vai resolver. Então a gente entrou num cenário agora que, com a tendência, é que a gente tem ali um encolhimento de mercado gigantesco. Os Estados Unidos não pode mais sair dessa guerra, por quê? Se ele sair, ele deixa Israel órfão, né? E Israel praticamente é uma base importantíssima ideológica e política, econômica para os Estados Unidos, ali no Oriente Médio, um ponto de equilíbrio entre o Ocidente e o Oriente, um ponto de equilíbrio entre a democracia e o autoritarismo. Por outro lado, se ele avançar, ele vai ter grandes problemas lá dentro. E outro detalhe mais importante, se ele avançar e aumentar as tropas lá, ele vai desfalcar as tropas que estão na Rússia, ele vai desfalcar as tropas que estão lá em cima, dando uma certa retaguarda para a Ucrânia. E por outro lado, se ele desfalcar todas essas tropas, concentrar tudo no Oriente Médio, nada impede que a China, percebendo que todo esse movimento visa, direta ou indiretamente, meio que atacar sua economia, né? Obliterar sua capacidade de crescimento econômico, ela fala, não, agora é o momento de eu, né, tentar ir lá para Taiwan, né, e assumir o controle de Taiwan. E isso, todas as ferramentas de elas desenham como uma possibilidade dos jogos de guerra e, obviamente, da janela de oportunidade. E muito mais do que eu
É, e você e qualquer outra pessoa que leia, a própria inteligência, o Pentágono também sabe disso. Então ele desloca todo o peso para o Oriente Médio e ele abre sim uma janela de oportunidade que não é certa, é especulativa, mas não é impossível, porque como que você vai trabalhar em três frentes? Vai trabalhar numa frente em que está fechado o canal de Hormuz, né? O Israel está sendo muito massacrada, a quantidade de projéteis para se defender dos mísseis balísticos ela é limitada, o seu tempo de reposição não acompanha a velocidade dos ataques, se forem muito bem calibrados, então ele desencadeou uma crise absurda no planeta e que realmente nenhum modelo preditivo, nem o melhor analista político seria ingênuo de falar que tem uma solução de curto prazo e muito menos pensar o que seria possível para resolver, mas o que pode piorar é nesse sentido. Se ele for para cima, para valer, que pode ser necessário, ele corre o risco de a China garantir a hegemonia em cima dos semicondutores, né? E em parceria com o uso de terras raras. Por outro lado, se ele não for, ele perde visibilidade dentro do seu território, perde respeito internacional, entre aspas, como maior potência econômica, né, e militar. Então, alternativas reais no momento, muito poucas, muito poucas. A única alternativa seria o Congresso Nacional norte-americano limitar o poder de atuação dele e, obviamente, haver um acordo mediado ali junto com o Oriente Médio. Obviamente, o Irã é muito estrategista nesse sentido. Se ele demonstrar que ele resistiu e que foi um blefe do Trump, que ele faria uma incursão terrestre, e para o seu público interno, ele já ganhou o debate. Para o seu público interno, ele vai lá, como a mídia é completamente controlada, e fala, não, os americanos recuaram, nós ganhamos. Então, além da fragilização que havia dentro do setor lá iraniano, ele pode recuperar boa parte de sua popularidade. Apesar da carnificina que ele promoveu, o ataque que envolveu crianças, de uma forma ou de outra, coloca toda a população, seja ela a favor ou não dos ayatolás, contra quem fez isso. Isso é indiscutível, né? Então ele pode conseguir uma coesão contra o inimigo comum lá dentro, o próximo ayatolá, a próxima liderança, que essas lideranças nada mais são do que uma representação sígnica da Guarda Revolucionária, quando você dá uma lidinha sobre a estrutura do Oriente Médio, né? Então, a dica é essa, dá uma pensada em todos esses cenários, o resultado foi planejado ou foi emergente, né? Obviamente, ele foi planejado, mas dentro de uma janela de oportunidade. Conforme a gente já vem seguindo, conseguir reunir toda a cúpula do Irã é algo que a CIA e o Mossad vem trabalhando há décadas, não foi da noite para o dia. E fazer esse ataque, colocando em risco toda a economia global e com o risco de uma grande escalada, não vamos falar que é impossível, né? Seria muita pretensão nossa, mas foi uma jogada do mais altíssimo risco. Ele pode tensionar muito mais ou ele pode distensionar. Só que nós temos dois caminhos muito claros. Distensionar lá significa que Trump vai perder muito dentro dos Estados Unidos diante da opinião pública, ou seja, um grande gasto, perda de vidas norte-americanas. O exército americano ele é adorado dentro dos Estados Unidos, os militares eles são venerados dentro dos Estados Unidos, são quase uma deidade, uma divindade lá dentro, porque eles já trabalharam muito em defesa do país, e por outro caminho, ele se entrou numa guerra que, aos olhos da nação norte-americana, não era uma guerra estadunidense. Pareceu, pelo menos em todos os jornais que nós lemos, pareceu mais ali uma relação pouco transparente entre ele e o Netanyahu, pouco transparente mesmo, porque até mesmo os jornalistas são muito cuidadosos em falar sobre isso. E para um pensamento equilibrado, eu faço uma sugestão que você que gosta disso, não tem tempo de ler todos os livros, você pode pegar esses autores que eu estou falando para você pesquisar, joga nas inteligências artificiais, pede lá uma resenha, pede que faça um infográfico, pede que faça comparativos, pede que ele te organize pensamentos estratégicos a partir dessa visão, pautados na realidade atual dos principais noticiários, e você vai conseguir traçar cenários, tá? Eu tracei alguns cenários extremamente complexos em cima disso, obviamente não vou entrar no mérito de discutir eles aqui, porque
entraria no campo especulativo, que eu fui além do que eu fui agora. Por quê? Eu utilizei ferramentas de inteligência artificial generativa, elas deram 3 ou 4 cenários muito importantes. Eu percebo que um dos cenários está acontecendo, esse eu posso falar porque ele já está acontecendo, que é esse cenário que o Estados Unidos está num ponto sem retorno. Daqui a pouco, é bem provável que, atenuando essa guerra, a popularidade do Netanyahu despenque, ainda que ele tenha, possa discutir internamente lá que conseguiu eliminar o grande inimigo, né, que oferece é, risco existencial para o Estado de Israel, mas muitas vidas vêm sendo perdidas e outra, a economia lá da região está sendo extremamente afetada, né? Então ele está ali num risco. Então para o Netanyahu é importante estender essa guerra infinitamente. Para ele é uma vantagem descomunal. Para o Donald Trump é uma perda descomunal. Para o Irã, eles estão emparedados, entre aspas. Então, para eles vão estender o máximo possível, vão causar o máximo de dor econômica, porque eles sabem que as vidas para nós é o que há de mais importante, para todos nós. Mas eles sabem que para os estados o mais importante é a economia. Então eles vão causar um máximo de dor econômica para os estados, fechou o Estreito de Hormuz, bombardeia infraestruturas dos países aliados ali, dificulta a produção de petróleo, dificulta a circulação de mercadorias e mais, cria um mundo completamente instável, porque agora a gente não sabe mais quando, como e com qual intensidade eles vão atacar. Eles já adotaram essa estratégia. Eles fizeram aquele primeiro ataque massivo para demonstrar poder. Foram destruídos os pontos que eles utilizaram, mas isso é uma estratégia de guerra. Se você ler sobre estratégia de guerra, isso é muito claro. O primeiro ataque que é feito, você sabe que toda a estrutura utilizada ela vai ser eliminada, obviamente, porque o exército opositor ele tem muito mais capacidade de vigilância, seja por satélite, por drone, por meio de espiões. Então ele colocou tudo que poderia ser destruído na primeira fase da guerra. Para a segunda fase da guerra, ele vai entrar com outras estruturas que podem ser destruídas. E vai dar um tempo. E depois que ele der esse tempo, ele começará a fazer ataques cirúrgicos e completamente imprevisíveis, que vai levar uma instabilidade absoluta para os mercados, para as seguradoras, né? Quem que vai assegurar navios transatlânticos, vai assegurar cargueiros, petroleiros, num ambiente completamente estável, quando os Estados Unidos discursa que eliminou completamente a capacidade bélica deles, Israel, né, reafirma isso, que foi tudo totalmente destruído, e passa uma semana, 2 ou 3, eles levantam 2 ou 3 armas extremamente poderosas e fazem grandes estragos novamente. Essas armas são eliminadas, porque já faz parte da estratégia deles, que isso está muito visível, e até onde, né, eles têm essa capacidade de expor armas e lançadores de mísseis que já foram ali colocados para serem destruídos. Todos os livros de estratégia de guerra que eu li até hoje, seja de estratégias da Rússia, União Soviética, da China, do Vietnã, seja qual for elas, essa é uma estratégia muito antiga. Você expõe nos primeiros ataques tudo que pode ser destruído quando o seu opositor é muito forte. Na segunda onda é a mesma coisa, você expõe tudo que pode ser destruído, mas isso vai minando a energia do seu opositor e o seu, entre aspas, né, cereja do bolo está guardada. E nesse caso a cereja do bolo não é nenhuma cereja, é um monstro, tá? Então, vai fazendo esses exercícios, você que é de mercado, porque essa mesma análise feita de macroambiente num cenário de guerra que é extremamente complexo, você pode fazer para um mercado empresarial, né? Você pode fazer para o mercado educacional, que é extremamente mais simples. São muito menos atores, são muito menos vetores, são muito menos variáveis, tá? Então usa a inteligência artificial, busca os autores centrais de cada tema, que você vai conseguir aí fazer desenhar cenários muito legais, tá bem? Então é isso, foi só isso por hoje para bater um papo. É longo, acho que se uma pessoa assistir tudo vai ser muito. Quem assistir tudo, eu tenho certeza que vai conseguir confirmar boa parte do que a gente conversou aqui nos próximos noticiários dos próximos meses. Tá? Então vamos pensar, hoje nós estamos no dia 4 de março. Eu acredito que vai ter uma janela hipotética de de paz, entre aspas, né, que vai dar um fôlego, mas isso é somente uma simulação de guerra. Na sequência vai vir algo muito forte, então a gente tem que estar preparados, todos nós, né? Economizar, não gastar à toa, e nós, por bem, felizmente, nossa nação não é uma nação de guerra, é uma nação pacifista, né? Mas, por outro lado,
todos que estão ali são nossos irmãos como espécie, não importa se eles são americanos, se eles são iranianos, se eles são israelenses, são nossos irmãos como espécie. Então essa dor é uma dor da humanidade, né? Então é isso, vamos encerrando por aqui. Espero que você faça um bom proveito disso, tá? Não tive a pretensão de ser cientista político, nem visionário, nem futurologista, mas de compartilhar contigo como que hoje, utilizando boas ferramentas de IA e com conhecimento prévio de uma área, e essa área eu conheço por hobby, né? Não é minha área de domínio. Minha área de domínio é a estratégia de mercado mesmo, tá? Mas como você consegue traçar cenários e esses cenários muitas vezes eles te dão subsídio para tomar decisões, né? E obviamente as nações estão mil vezes à frente de qualquer um de nós, mas elas também são falíveis, né? Então vamos torcer para que não tenha sido uma decisão falível. Porque, de acordo com as simulações e os discursos que eu fiz por IA, se essa estratégia foi falível e, entre aspas, precipitada, nós estamos mergulhados numa crise que vai durar de 6 meses, um ano e meio. Porque aí vai ser uma guerra ideológica. Vamos entrar na guerra ideológica e a partir da guerra ideológica vem a violência bélica para reafirmar posições. Tá bem? Um grande abraço e até mais.